Oi, oi, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Superdotação na Pele. Hoje eu tô aqui com uma pessoa super especial, a Pamela, que na minha jornada clínica tive, né, a graça aí de conhecer, de encontrar e fiz esse convite, né, porque acredito que a história dela pode conectar, né, com muitas das características que vocês também têm, né, uma pessoa que também tem desenvolvido muitos projetos aí na área da superdotação, né, nesse momento, e acredito, né, que esse podcast, por mais que a gente vai falar um pouquinho mais da história da Pamela, muitos traços, muitas características, né, se expressam de diversas formas. Então, eu acho que é importante trazer aqui também que por mais que é um recorte, né, ali da minha vida, da vida da Pamela, isso pode se expressar na maneira como você também se sente, como você, né, um desafio, um trauma que você também teve ao longo da vida, e isso pode te conectar, né, a entender esse fenômeno muito mais do que só seu. Então, eu queria te agradecer, Pamela, por ter aceitado, né, estar aqui comigo hoje nesse podcast, ter aceitado, né, compartilhar a tua história, a tua humanidade, né? Compartilhar aí pedacinhos de você, né? Partezinhas tuas aqui com a gente, para que a gente possa também se desenvolver aí nessa jornada de autoconhecimento. Então, muito, muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz. Demorou, né, para a gente conseguir esse horário, para a gente conseguir ajeitar a agenda para a gente fazer esse podcast, mas graças a Deus deu certo e vamos lá. E eu agradeço também o convite, é um prazer estar aqui com você de novo, né? Pós-avaliação neuropsicológica, que tivemos muitos encontros. Foi uma avaliação extensa, mas necessária. E, assim, eu acredito que quando você está disposto e aberto para se entender, é um divisor de águas, né? Por mais que ainda tenham muitas pessoas adultas que têm receios, né? Síndrome de impostor bate. Eu falei para você que eu demorei quase 7 anos para fazer a minha avaliação, mesmo com muitos indícios, mesmo com pós as pessoas terem mais conhecimento, porque há 7 anos atrás a gente não falava tanto assim sobre superdotação, né? E eu mesma que vivia num ambiente educacional como professora, eu sabia muito mais sobre TDAH e sobre autismo do que sobre altas habilidades e superdotação. E aí eu me deparei com um aluno que a mãe dizia que tinha TDAH e eu falava, essa criança não tem TDAH, ela não tem, é outra coisa. E surgiu a hipótese da superdotação e realmente a avaliação mostrou que ele era superdotado profundo ainda por cima. Uhum. E aí, hiperfoco, eu também, como superdotada, sem saber, resolvi, falei, gente, preciso aprender. E comecei a estudar, 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 estudar. E aí eu falei, gente, eu sou assim. Eu era essa criança, eu fazia isso. Só que aquela síndrome de impostor falava, nada a ver, né? Você é neurotípica. Todo mundo faz o que você faz. E não é bem o caso, né? Então, Uhum. assim, eu percebo hoje, pós-laudo, pós-identificação, eu percebo que muitas questões emocionais que eu tive ao longo da minha infância, né, tanto da ansiedade, intensidade emocional, questões com bullying, eram por causa da superdotação e da assincronia. Só Uhum. que eu não sabia, meus pais não sabiam. E aí, a sensibilidade com etiqueta de roupa, sensibilidade com textura de alimento, e eu não sabia explicar o que era, eu só não gostava. Só que era tipo, ai, deixa de frescura, né? E assim, existe uma dessensibilização, mas a que custo? Se Uhum. você sabe, você vai fazer de um jeito. Se você não sabe, é na dor, né? Uhum. É na briga. Então, eu comecei a entender todas essas nuances e eu vejo como, né, a gente percebe no superdotado essa questão da empatia elevada, você acaba começando a também entender nos outros. Por isso que eu acho que muitas pessoas que aprendem, que são identificadas, elas começam a querer trabalhar com isso também. Para falar, olha, pode ser de outro jeito. Eu aprendi na porrada, mas a gente pode fazer diferente, né? Uhum. Então, percebo que foi um grande divisor de águas para mim entender e foi uma porta para minha família se entender. Porque o que que eu percebi?
Agora, esse ano, inclusive, conversando com primas minhas, tenho duas primas que também foram laudadas, que agora foram identificadas. O meu irmão foi identificado. Os meus pais, a minha mãe tem muita curiosidade, mas ela ainda não tem coragem de fazer uma avaliação. Uhum, E pelas características e trazendo mais conhecimento, falando sobre o controle inibitório, falando sobre N questões da própria superdotação, do pensamento arborizado, os meus familiares começaram a se identificar. E aí eles falaram: gente, será que a gente achava que era tudo normal, porque todo mundo é assim? E bem provável que sim. Então, por uhum, exemplo, para minha mãe era extremamente normal os filhos falarem com menos de um ano. Porque todos falaram assim. Na família dela também foi assim, sabe? E falar frases completas. Então, são características que, para quando a gente não tem o conhecimento, a gente pode achar que é normal quando todo mundo no meio é daquele jeito. sim. É, e eu acho que isso também é o grande. É um grande fato, assim, que às vezes é difícil, né? Principalmente o superdotado que não vai ter problemas, né? Ali, assim, comportamentais, vamos dizer assim, né? Não vai ter problemas na escola, não tem nenhum problema de comportamento na infância, na adolescência. Ele vai passar despercebido, né? Porque ele é igual a todos os outros, né? Tem ali um comportamento adequado, é bonzinho, é uma criança obediente, né? Então, geralmente aqueles que confrontam, que questionam, ou que tem algum comportamento mais opositor, que vão chamar atenção e aí às vezes vai buscar, né, algum tipo de acompanhamento, mas geralmente lá no passado, né, na nossa época aí que a gente era criança, isso nunca seria visto, né, como superdotação, como TDAH, talvez também não, né? Então acho que uma coisa que você falou, Pamela, é muito importante que às vezes, né, nessa história da gente pensar assim, né, eu fui rotulada como dramática, como muito sensível, como muito brava, como muito chorona. Esses rótulos, né, que a gente recebe, tanto da nossa família, da escola, dos amiguinhos ali na infância, eu acho que também, claro, que às vezes o trauma, quando ele chega para nós, a gente tem aquela sensação do trauma com a pessoa, né? Era meu pai que dizia isso pra mim. Mas aí, quando a gente vai escafunchar um pouco melhor essa história, a gente descobre que o teu pai, o meu pai, também foi atravessado por um contexto cultural, escolar, né? Ele tá reproduzindo ali uma cultura, uma sociedade. Então, é como se a gente fala, né? O buraco é muito mais embaixo. Muito, muito mais embaixo. O que eu percebo, por exemplo, né, que é uma reprodução de padrão. E Uhum, existe muito da expectativa do pai sobre os filhos, né? Dos pais sobre os filhos. E muitas vezes os pais também sofreram com essa questão e os filhos acabam sendo um espelho e eles não querem que os filhos sofram a mesma coisa que eles. E aí eles tentam, com a única ferramenta que eles conheceram, porque, deu certo pra mim. Meu pai foi autoritário, minha mãe foi autoritária. Deu certo, eu vou fazer isso com meu filho, porque eu não quero que ele sofra o que eu sofri quando eu era criança. Mas assim, a gente tem novas outras ferramentas, a gente tem outros caminhos só que nem sempre é o que é propagado, né? E o que que eu percebo, Polly? Eu percebo que até dentro do meio educacional e, inclusive, entre psicólogas, né, ainda se fala pouco da superdotação. Quantos diagnósticos a gente tem errado por aí? Quantas crianças com TOD tomando medicação para TDAH e não precisaria, sabe? uhum, Dentro de um espectro da superdotação mais profunda ali, que é um pouco menos compreendida, que tem mais essa sensibilidade, essa intensidade emocional, eu vejo que não falta conexão, falta ferramenta para se conectar, porque ninguém aprendeu. Hoje a gente fala sobre inteligência emocional com mais afinco. Hoje tem uma preocupação maior de ensinar socioemocional na escola e nem sempre é do jeito que a gente gostaria, né? Por que que eu resolvi escrever os livros, né? A coleção de livros do Sentir é Poder. Porque eu vi ali, eu comecei a escrever em 2023, e a ideia era que fosse um livro só com 31 histórias. Eu inventei da minha cabeça que seriam 31 histórias, uma história por dia do mês. E eles têm três camadas.
Eu lembro que eu te conheci. É, E eu lembro que eu te conheci nessa época, que você escreveu esse livro no hospital ainda. então, o livro, a história ela já estava escrita. A questão foi que eu As imagens, né? ilustrei ele com a IA, né? Aí a gente vê, né? Ai, meu Deus, superdotado, tá internado. Eu tava internada com pneumonia na UTI, Imagens de pensando, IA. ah, tô fazendo nada, né? Vou ilustrar a minha história. Aí eu comecei a brincar ali com a IA. E assim, a versão digital fui eu que fiz as imagens. Só que para lançar com a editora, aí eu engajei uma ilustradora, né? Porque os livros infantis ilustrados, para poderem participar de também concursos e prêmios literários, não é com a imagem de IA, né? Isso não é ainda muito aceito nesse meio. Mas foi muito divertido fazer isso. E aí, o que que eu percebo, né? Como a falta ali ferramenta para se conectar e falar sobre o mundo emocional. Uhum, Eu tive essa ideia que eu falei, gente, para mim é tão natural, né? Como eu trabalho com terapias integrativas, eu acho que gosto muito desse tema desenvolvimento humano, já estudei muito, autodidata pura aqui, comecei a entender isso também, porque às vezes eu me julgava, né? Eu lembro que o meu irmão mais novo uma vez falou assim para mim: Nossa, você estudou a vida toda na escola, aí você não para de estudar nunca. Como que você aguenta? Detalhe, meu irmão hoje tem laudo também, tá? uhum, Beleza. Aí eu falei, eu gosto de estudar, né? Eu gosto de aprender. Aí ele saiu da escola e com 22 anos está terminando o MBA. Aí eu falei, agora você entende porque eu nunca parei de estudar? Ele, é verdade, né? Eu também gosto. Eu falei, então. E aí eu percebi a dificuldade das professoras de tratar esse tema, sendo que elas nunca aprenderam. uhum, Uma coisa que para mim era tão natural, não era para todo mundo. Outra coisa que ficou muito óbvia para mim é que o óbvio não é óbvio para todo mundo. E uhum, que só porque é fácil para mim não quer dizer que vai ser fácil para os outros. uhum, E aí eu falei, gente, como que eu posso contribuir com isso? Aí eu já pensei, pais, professores e terapeutas. Porque tem terapeuta também que tem um pouco de dificuldade de trabalhar essa parte emocional. E aí o livro tem três camadas. Tem a camada da história, para gerar conexão com a criança. uhum, Tem a camada da atividade, então toda história tem uma atividade final para você ouvir o que a criança tem para falar, você faz alguma coisa junto. E uhum, tem uma nota de psicoeducação para os adultos, trazendo teoria do apego, trazendo algumas coisas relacionadas ao desenvolvimento infantil, cerebral, que para quem é do meio é óbvio, mas para quem não é, não uhum, é, né? Então, eu tive essa ideia para contribuir também no ensino emocional como um todo. uhum. E acho que isso é muito importante, né, Pamela? Eu acho que isso até eu eu lembrei aqui, né, daquele momento ali que dentro da história, né, da humanidade que a gente tem, né, é, a parte, né, do cristianismo, dentro da história a gente tem esse propósito, sabe? Ali eu lembro muito desse movimento, quando o superdotado ele descobre que ele é superdotado, ele começa a querer sair pro mundo, né? Às vezes querendo falar que ele é superdotado, querendo fazer algo para que outras pessoas que são superdotadas também saibam que elas são, ou que elas tenham menos obstáculos, menos desafios ao longo da vida, então oferecendo ferramentas, criando livros, criando cursos, criando não sei o quê. Então, eu vejo que às vezes, até, né, o superdotado que estava tentando, ai, né, caber ali num quadrado da advocacia, da engenharia, naquele momento ali do diagnóstico parece que é uma, né, ele recebe uma carta de liberdade, né? Eu posso fazer outra coisa, eu posso ser diferente, eu posso empreender, eu posso começar de novo, eu posso recomeçar. E isso me lembra esse momento da humanidade, né? Ali, principalmente na figura, por exemplo, de Jesus, né? Que naquele momento que ele ressuscita, né? Todos os apóstolos saem pelo mundo dizendo sobre isso, né? E eu acho que Uhum. esse mesmo fenômeno acontece na superdotação. Todo mundo que bebe da água, né? De, nossa, agora eu sei, seja no virtual, nas mídias, ou seja no seu contexto próprio, né? Às vezes, geralmente eu escuto, eu vou num lugar, aí eu falo sobre alguma coisa, aí alguém já me pergunta, ou alguém fala, nossa, o meu primo falou pra mim também que ele também tem TDAH, que ele fez avaliação. Então, eu acho que as pessoas
tem feito isso, né? As pessoas que descobrem que faz sentido para elas, principalmente são pessoas também que vão procurar sobre o conteúdo, né? Do que é a superdotação, das características e todo esse funcionamento neurocognitivo e sentem necessidade de compartilhar com as outras pessoas, né? E eu gosto muito, né, realmente assim, desse movimento, porque além dele possibilitar, né, que a sociedade inteira compreenda essa condição como uma condição humana, né, de existir, que também apareçam novas coisas, né? Novos projetos, novos empreendedores, novas formas de fazer as coisas, né? Então, muitos dos meus projetos, inclusive, nasceram disso, né? Cursos, outras coisas que eu fiz, então, geralmente nasce também desse lugar, sabe? E eu acho que isso é algo muito próprio aqui também da nossa cultura, né? Do nosso país, sabe? Não sei se você pensa É a isso gente aí também. aprender, a gente aprender que a gente não precisa ficar dentro de uma caixa, né? Eu acho muito interessante, uma vez eu falei sobre isso, uma palestra que eu dei, que o que que acontece, né? A gente tem um sistema escolar que quer encaixar todo mundo no mesmo molde. Por Uhum, quê? Eu entendo a dificuldade do sistema de contemplar todas as diferentes pessoas que existem. Porque, assim, para mim, inclusão é uma falácia. Porque se você já entende que todo mundo é diferente, você não precisa incluir ninguém, porque todo mundo já é diferente, todo mundo já tem uma necessidade diferente, todo mundo já funciona diferente, seja por ser neurodivergente ou por ter experiências de vida de outros contextos. Todo mundo vai ter uma necessidade diferente. Então, uhum, a gente falar de inclusão per se sabe quando a gente faz é, uma medida para isso ser respeitado a partir da lei? uhum, Penso assim, porque existe essa dificuldade, cara. A pessoa que não é neurodivergente, ela vai ter dificuldade de entender como é uma pessoa neurodivergente, porque o funcionamento dela é diferente. Você tem que ter muita empatia e muito conhecimento para você conseguir se colocar no lugar do outro de verdade. E mesmo assim, ainda vai ter uma dificuldade, né? Eu acho que o conhecimento e o crescimento se faz no encontro. E a uhum, partir, e aí eu na palestra até falei, o sistema escolar, ele a gente passa a vida querendo se encaixar. A uhum. gente passa a vida querendo entrar na caixa. E aí, quando a gente sai, a gente começa a fazer terapia para sair da caixa. É tipo isso. Por quê? Porque aí você começa a se entender de verdade, porque quando você é criança, você não tem a maturidade ainda ali para entender que aquele contexto, com um monte de criança da mesma idade, tudo, para você, como é comum, todo mundo faz, é aquilo a vida. E você tem necessidade de pertencimento, né? Só que aí você está falando de uma criança superdotada, e aí a sincronia, muitas vezes a criança de 7, 8 anos tem interesses de crianças mais velhas e ela não vai encontrar pares cognitivos lá na sala que ela tá. E aí ela se sente deslocada a vida inteira. Uhum. E Sim. aí começam os problemas emocionais, é ansiedade, é depressão, é fobia social, são N coisas que poderiam ser evitadas Uhum, se tivessem mais pessoas que soubessem sobre a superdotação e sobre as neurodivergências no geral, né? Eu acho que ainda existe muito tabu em falar sobre isso. Existe a vertente das pessoas que falam, ai, da hiperdiagnosticação. Ah, não, todo mundo agora é neurodivergente. Então, será que todo mundo agora é neurodivergente porque a gente tem mais conhecimento nessa área da neurociência, nas áreas, né, da psicologia até? Ou é porque realmente, ah, não, todo mundo tem que tá dentro de uma caixinha para uhum. ser alguma coisa, É. né? E sabe que eu tenho pensado também, Pamela, esse aspecto, né, desse enquadramento, né, ali social, ele é algo que eu tenho refletido isso há um tempo já, que assim, né, quanto mais o sistema ele tenta enquadrar esse sujeito, né, ali no quadradinho, mais aquele que é diferente, né, no sentido assim de, por exemplo, uma criança com TDAH, né, que tem uma agitação psicomotora.
ela não consegue, realmente, ela não vai conseguir controlar o pezinho, a mão, né, esse impulso de levantar e ir conversar com o amiguinho, sem o uso de algum suporte, né, de uma medicação, de um tratamento farmacológico. E aí, se a gente, né, não acha que, não, é só porque ela quer, né, então controla com a sua mente essa agitação. Quando a gente fala isso, a gente está fazendo que esse indivíduo ele contenha essa energia, essa agitação, para dentro, vamos supor, né, dentro desse quadrado, e aí o que acontece? Esse quadrado já é um lugar que espreme, né? Já é exprimido ficar ali dentro. E aí começa a ser retorcido ali dentro, né? De eu queria, né, expressar essa minha agitação, eu queria pesquisar sobre novas coisas, eu queria perguntar, mas não posso, eu queria fazer um novo projeto, mas eu não posso, eu queria, sei lá, né, demonstrar o meu carinho, não sei o quê, mas não posso. Então, ele, além dele ser contido, ele é esmagado e às vezes retorcido, né, dentro ali desse quadrado. E aí eu vejo assim que quanto mais, né, a gente. Claro que aí depende do contexto, né? Tem contextos que vão esmagar muito e tem contextos, né? Tem ambientes que vai ter ali algumas redes de proteção. Então, até lembrei aqui de um ponto que eu acho que é muito importante, que na minha trajetória pessoal, sempre, hoje eu noto assim, que sempre eu fazia o mediano. Se você perguntasse, nossa, como que a Poliana foi na escola? Ia bem, mas eu ia na média, entendeu? Eu me esforçava para ser numa 7, 8, 9, 10, né? Às vezes tiravam 10 ali e tal, mas eu me esforçava o mínimo. Eu estudava, tipo assim, tem que decorar então pra prova. Beleza, então vou decorar. Um dia antes eu decorava, ou no dia eu decorava e fechou, entendeu? Isso foi na escola, foi na faculdade, mas eu sempre tinha protetores que geravam confortos para mim. Por exemplo, o esporte, né? O esporte na minha vida, ele sempre foi essa proteção, né? Então, eu fazia o mínimo necessário na escola para passar, mas no esporte eu fazia o meu máximo possível. E lá no esporte, eu lembro assim que eu convivia com pessoas que eu entrei no esporte aos 12 anos. Uhum. E eu fui pro atletismo, né, de corrida de pista. E depois de corrida de fundo, e depois eu fui para marcha atlética, no atletismo também, e eu fazia simultaneamente corrida de rua. Na corrida de Aham. rua, eu corria com as pessoas mais velhas, né? Eu participava lá de uma equipe da academia da minha cidade, e era tudo, tipo assim, eu tinha 12, 13 anos, e a galera tinha 30, 40 anos, entendeu? E era ali onde eu vivia. Então, É, eu amava ir nos domingos participar das corridas de rua pela região de São Paulo inteira, sabe? Então, era ali onde eu me expressava. A ponto de, tipo assim, com 15 anos. Eu fui correr a meia maratona internacional de São Paulo, 21 quilômetros, que legal. com 15 anos. E eu não podia competir, porque o mínimo da competição era 18, mas eu tinha competência, tipo assim, eu conseguia, eu treinava já, né? Então eu conseguia dar conta da quantidade de quilômetros, mas tinha o fator que a competição era de 18, a primeira categoria. Então, eu lembro que eu, com 15 anos, participei da categoria de 18 a 29, que era a primeira categoria ali, e eu fiquei em primeiro lugar nessa Que categoria. legal. Só que eu não me encaixava, né? Porque eu não tava nem ali, né? E eu Porque você ficava, só tinha 15 anos, né? eu só tinha 15 anos. Então, isso da sincronia é exatamente isso, né? Às vezes a gente tem uma capacidade corporal, né, de dar conta de eu conseguia correr 21 quilômetros naquela competição, dava conta, o organismo dava conta, eu treinava para isso, mas tinha outra questão, entendeu? E aí, uma coisa também que eu acho que é importante é que, às vezes, esses fatores protetivos vão ser o esporte, às vezes é um professor que, né, puxa lá no Uhum. cantinho, às vezes é um pai, uma mãe que leva para fazer alguma outra intervenção, às vezes é um projeto, né, um projeto de pesquisa, um projeto acadêmico, às vezes é um amiguinho, né, que tá ali na própria sala de aula. Então, a gente vai ter vários fatores, né, que são importantes ali
E eu acho que eu tô falando isso, lembrei do esporte porque acho que o esporte também faz parte da tua vida, né? Lembrei aqui. Muito. Eu percebo que ele foi, antes de eu saber o que era, um fator principal de autorregulação, assim. Eu acho que intuitivamente a minha mãe, ela foi muito sábia nisso. Porque eu entrei no esporte de alta performance com 8 anos. Então eu comecei a treinar natação 2 horas por dia, todos os dias, com 8 anos. Eu era muito novinha. Uhum, Então, assim, era ali onde eu também descarregava toda a ansiedade e frustração que eu tinha durante o dia do masking, porque você mascara, né? Você não quer. Eu lembro que na escola, assim, eu comecei a me sentir mais confortável e parar de, por exemplo, roer a minha unha até o talo, arrancar todas as pelinhas da unha, arrancar todas as casquinhas de machucado, quando eu troquei de sala. Eu não fui acelerada. Eu lembro que eu fiquei muito triste que eu tive uma amiguinha que era muito minha amiguinha e ela foi acelerada e meus pais não quiseram me acelerar. Que naquela época também não era comum, e eles me achavam imatura, né? Por mais que eu tivesse muitas aptidões em outras áreas, eles me achavam imatura. Por quê? Eu ficava segurando tudo na escola para não transparecer. Chegava em casa, obviamente, eu descarregava tudo. Então, eu era revoltada, eu era brava, eu era chorona. Por quê? Porque era ali que eu podia descarregar tudo que eu tinha segurado durante o dia inteiro, né? E o uhum, esporte me ajudava com isso. Então, eu entrei na natação de alta performance com muita pouca idade e eu sempre fiz muito esporte. Então, ali era um lugar que eu também tinha convívio com outras faixas etárias. Então, eu tinha amigos mais velhos. E quando eu mudei de sala, porque eu estudei num colégio internacional, né? Então, a escola ela tinha a possibilidade de eu fazer a sala brasileira, aprendendo alemão, ou a sala alemã que tinha aí todas as matérias em, tipo, matemática em alemão, ciências em alemão, era dobrado, era muito mais coisa para fazer. E aí, eu tinha muita facilidade, né? Eu também era aquela que não precisava ficar estudando que nem uma louca, e por isso eu sofria bullying, porque eu chegava, não fazia nada, tirava 10. E uhum, aí, os meus amiguinhos que tinham estudado horas e dias tiravam 6. Aí eu era nerd, eu era CDF, era, né? Enfim. uhum, E aí, quando a escola falou, olha, e olha que interessante, né? Teve um período que a escola precisava, essa parte alemã estava com menos alunos e eles queriam trazer crianças da sala brasileira para a sala alemã. Por mais que a minha família fosse alemã, como meu pai não falava alemão comigo em casa, eu não pude entrar na sala alemã, porque você precisa ter um grau de fluência já, né? E eles abriram um projeto com o nome, como é que era? Era Alemão para Crianças Superdotadas, que uhum, em alemão é Hochbegabt, né? E, cara, eles pegaram todo mundo que tinha média acima de 8 e a gente fez uma prova. Cara, eu lembro que eu tava muito ansiosa. Eu tinha também uns 8 anos, 9 anos, assim. Eram mais de 60 crianças fazendo a prova para 14 vagas. E eu passei. uhum, E aí eu fiz um ano, eu tinha aula no período inverso com os professores da Alemanha. E aí eu me encontrei, gente. O desafio cognitivo para mim foi o suficiente, cara. Aprender matemática, física em alemão. Foi uhum, um super desafio. E aí a escola falou: olha, aqui nessa outra sala não tem mais o que eu te ensinar. Você já está muito avançada. Você quer ir para a sala alemã? Aí eu fui. Como eu já não tinha muita conexão com as crianças da minha sala mesmo, uhum, quando eu fui, aí se abriu um mundo novo, porque, cara, eu acho que para você conseguir aprender sem ter fluência no alemão, essas outras matérias em alemão, você precisa já ter um nível diferente de cognição. Então, com certeza, eu tinha pares cognitivos ali, de pessoas que também não sabiam que eram superdotadas. E aí foi quando eu parei, a ansiedade diminuiu. Nossa, eu tinha um negócio que a minha mãe ficava desesperada quando eu era bem menor, eu me mordia. E eu não entendia porque eu me mordia. Me mordia aqui assim no braço. E é o quê? Tudo indício de sofrimento, né? Só que como que você lida com isso? E assim, a minha mãe na época ela achava que terapia era coisa de doido. sim. É. E eu acho que também uma coisa que é muito importante, né, ali dentro desse do nosso desenvolvimento como um todo, é que às vezes isso também vai, né, para a educação superior, porque eu lembro que esses mesmos desafios que eu tive na infância, de
E essa minha sabedoria interna de tipo, tá, eu tenho que entregar o mediano, então eu vou fazer o mínimo possível, vou gastar o mínimo de energia possível para passar, para, né, para fazer ali e tal. E eu lembro que na faculdade também foi o mesmo cenário, sabe? De tipo, ah, vou procurar grupos de pesquisa, vou procurar professores que fazem outros projetos. Eu fiz faculdade na PUC do Paraná, e lá tinha muitas iniciativas, sabe? Tipo assim, tinha Uhum, muitos projetos, né? De projetos de ação voluntária, projeto de oficina, nossa, tinha muita coisa. E eu lembro assim que eu fui, eu não lembro agora exatamente, a quantidade de horas. Mas era, por exemplo, 34 horas complementares para entregar até o final do curso. E eu lembro que eu entreguei 300 e não sei quantas, acho que 360 é poucas horas. As pessoas, eu levei um tanto de papel desse tanto aqui, ó, que você não tem noção. E assim, eu levei porque eu tinha lá em casa, né, que eu ia guardando e tal, mas eu não fiz isso por ganhar as horas complementares. Não, eu fiz isso porque eu queria ir ajudar, né, ali desenvolver um projeto de pesquisa numa comunidade, porque eu queria ir no projeto Rondon, em outras missões que tinha lá na PUC, outros voluntariados e não sei o quê. Então, assim, o propósito nunca foi ter as horas complementares. Depois, posso usar, então eu vou levar. Mas sempre foi me desenvolver, me aprimorar. E acho que isso é algo que vem dentro de nós, né? Eu digo assim que vem na nossa pele, até já contei aqui no podcast que esse nome, né, de superdotação na pele, ele veio de um dia que eu tava tomando banho, e eu tava muito ansiosa, e eu tava tipo, meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso começar aquele outro projeto, e essa ideia, e essa outra. E eu fiquei tipo, Jesus, nem no banho eu consigo deixar de ser superdotada. Nem dormindo, nem em momento nenhum, porque tá na minha pele, tá dentro de mim, é o meu cérebro, é o meu funcionamento fisiológico, né? Agora mesmo eu tô aqui enrolando meu cabelo, por quê? Porque esse cabelo aqui que eu decidi deixar solto hoje tá pinicando o meu rosto. E isso uhum. faz Ai, parte, você falou, agora começou a me coçar aqui também. faz parte da minha sensibilidade. Ai, começou a me coçar aqui também. E aí é isso, né? Enquanto a gente não compreende o que faz parte de nós e que não tem nada de errado conosco, a gente, né? E é o que você falou, né? A gente às vezes chega na terapia, chega na avaliação, comprimido, esmagado ali dentro desse caixotinho, desse quadradinho, e aí é o movimento inverso, né? É vindo para fora, é sendo mais espontâneo, é expressando os nossos limites, é comunicando, é encontrando locais ou ambientes mais adequados que atendam a nossa necessidade, e conhecendo o nosso funcionamento, né? E às vezes eu acho que o superdotado ele quer, é igual uma mola, né? Ele quer que descomprima ali já e fique, É a né? intensidade, né? É a intensidade. Não, tá, e tem que tomar É um cuidado para não cair processo, né? e tem que tomar cuidado para não cair nas distorções cognitivas, né? O 880 é bem latente, assim, dependendo do seu grau de superdotação. Mas uma coisa que eu percebo que eu comecei a entender melhor era, eu sempre fui a pessoa de muitos projetos e de muitas ideias e muita criatividade. E sempre me falavam, você tem que priorizar, você precisa fazer uma coisa de cada vez. E, cara, eu não consigo fazer uma coisa de cada vez, eu consigo fazer várias coisas. Tudo bem. Uma coisa que. Aí eu fiz o caminho inverso, né? Como eu fiz faculdade na Alemanha, e lá na Alemanha o sistema é totalmente diferente do que aqui, na faculdade você não é que nem escola, é você que escolhe o que você vai estudar. Você tem lá matérias obrigatórias, mas dentro dessas matérias, dependendo do curso que você faz, você tem uma paleta de possibilidades e você faz o seu horário. E eu queria fazer tudo. Eu queria fazer tudo, porque eu achava tudo interessante. E aí chegava no final do semestre, eu me sobrecarregava e eu não dava conta. Aí eu tinha que deixar duas ou três matérias. Eu falava, ai meu Deus, isso aqui tá muita coisa. Né? Porque, querendo ou não, imagina, eu fui com 19 anos, eu tinha que dar conta de morar sozinha, cuidar do lugar que eu morava, fazer minha comida, ir no banco, resolver tudo. E assim, era uma coisa que eu não fazia aqui no Brasil, né? E trabalhava, porque eu já tinha minha independência. Eu comecei a dar aula com 15 anos. Eu comecei como voluntária com 13, aí eu dava aula de reforço para crianças que tinham baixa renda.
Uhum. E depois eu vi ali, eu comecei a gostar e eu dava aula de alemão, para mim era fácil, né? Depois, muitas pessoas começaram a me procurar, então imagina, com 15 anos eu dava aula de alemão, às vezes eu dava aula para adulto. Uhum. E aí, isso que eu acho que foi interessante, foi um diferencial na minha trajetória, porque não é todo mundo que tem essas oportunidades, não é todo mundo que também consegue ali se encontrar e ser incentivado a isso. Como meus pais me incentivavam muito em relação à autonomia e independência, eles acharam muito legal. Uhum. E aí eles falavam, pode ir, vai, não sei o quê. Então eu ia dar aula na casa das pessoas, né? Depois se abriu o mundo das aulas online. Mas assim, não é todo mundo que tem essa sorte, né? Todo mundo vai falar que é sorte no fim das contas. E uma coisa que eu tive que aprender é a sustentar a mim mesma com o desconforto dos outros. Por quê? Quando alguma coisa parece muito fácil para você, às vezes não é fácil, mas parece fácil, e isso acaba encostando em gatilhos de outras pessoas, inconscientemente as pessoas reagem Uhum. tanto tentando te diminuir, como, sei lá, uma cara, alguma coisa assim. E eu lembro que quando eu era pequena, como isso perdurou parte da minha vida escolar, né, com essa coisa dos coleguinhas fazendo bullying comigo, eu cheguei na escola já a tirar nota menor de propósito, só para não falarem nada, que eu era que tirava sempre as melhores notas. Uhum. Eu conectei inconscientemente essa sensação alheia como uma rejeição. Então, eu me sentia rejeitada quando a pessoa reagia, quando eu falava alguma coisa que eu achava fácil, alguma coisa que para mim era natural. Que uma coisa, para mim foi natural escrever tantas histórias. Eu sempre escrevi, por que não? Foi natural. E aí lançar um livro, tem gente que, cara, fica tipo, meu, como assim você lançou um livro? Lancei. E eu não vejo nada demais nisso, sabe? Uhum. Tipo, eu tenho que aprender ainda, eu estou aprendendo isso, a Sim. comemorar as minhas vitórias, Uhum. porque é uma vitória, por mais que para mim tenha sido fácil, Uhum. e entender que a reação dos outros não tem a ver com a minha pessoa, é uma questão gatilho daquela pessoa. E ter a consciência da superdotação me trouxe mais possibilidade para entender isso. Uhum. De entender que realmente não é óbvio para todo mundo, realmente não vai ser fácil para todo mundo. Não é porque para mim é fácil estudar filosofia, para mim é fácil, eu gosto de conhecimento, de saber mais. Teve uma época na minha vida que o meu apelido era Guia de Curiosidades. Só porque, tipo, a pessoa falava alguma coisa, eu falava, sabia que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá? Tipo Sheldon Cooper, sabe? The Big Bang Theory. Fun fact. Era eu. E eu achava, como para mim era natural, e em casa também era natural, Uhum. não era natural. E aí as pessoas às vezes se sentiam preteridas ou achavam que eu estava me achando porque eu sabia demais, sabe? Enfim. E aí a gente vê que isso é um padrão dentro das pessoas superdotadas. Uhum. Sim. E acho que até às vezes as pessoas falam, né? Nossa, aquela criança fala muito difícil. Eu sempre ouvi isso, né? Nossa, a Poliana fala com palavrinhas complicadas, né? Ela fala. É bonito, né? É bonito de escutar ela, porque assim, eu também, com sei lá, com 13 anos, eu já dava palestras na comunidade terapêutica da minha cidade para ensinar eles a como que eles iam, né, sair daquele processo ali de abstinência e passar por aquele processo. Então, assim, é algo que traz um estranhamento, né? Eu acho que traz sim um estranhamento, mas também gera um afastamento em relação aos pares da idade, né? Então, isso que você falou em relação ao outro é algo que eu me identifico muito, porque eu passei por muitas situações. Eu lembro, assim, de até na faculdade, já adulta, a professora falar alguma coisa lá, de eu, né, perguntar alguma coisa, eu saber a resposta. E eu tinha uma amiga, eu, né, tive a felicidade de conhecer uma pessoa muito boa na faculdade, né? E eu fiz um vínculo com ela muito legal que a gente tem até hoje, né? Já faz aí 10 anos que eu tenho essa amizade com ela. E aí a gente, nós, com certeza ela é neurodivergente também. E aí eu lembro que, tipo assim, nós duas não tínhamos coragem de falar, que a gente sabia, né? E a gente mandava, tipo assim, uma pra outra. A resposta é tal coisa. Aí a gente ficava rindo, sabe? Então, Aham, aham. então, eu lembro, sabe, dessa cena de tipo conter que você sabe pra não chamar atenção, né? E o quanto isso.
é desconfortável pra gente, né? Então, Nossa, você me fez lembrar de uma situação que para mim não tinha ficado clara e agora eu lembrei. Eu fiz intercâmbio, né? E aí eu estudei numa escola lá na Alemanha no ensino médio. uhum, E como eu estudava num colégio alemão aqui, eu precisava de nota. Então eu tinha que fazer as provas lá. Não era um intercâmbio que eu podia só oba-oba, sabe? uhum, E como isso não era um problema para mim, beleza. Só que eu tinha que fazer física. E lá isso era uma eletiva, então não era todas as meninas que faziam física e você podia escolher, né? E as meninas iam mais para biologia. Então tinha eu e mais três meninas só na sala, o resto era tudo homem, menino. uhum, Só que eles estavam aprendendo uma parte da matéria que eu já tinha aprendido. E eu gostava de física, né? E eu uhum, lembro que o professor perguntou qual era uma fórmula, e lá na Alemanha eles não decoram fórmula, eles têm eles podem usar na prova um caderno que tem todas as fórmulas. Eu sabia a fórmula, e eu falei baixinho. E a minha amiga virou e falou assim: por que que você não fala alto? Aí eu falei: ah, sei lá. Ou seja, ali eu já sabia, eu não queria me expor, porque eu fiquei com esse trauma ali, essa coisa de tipo, eu não posso falar, eu não posso me mostrar, né? Só que eu acho que depois de um tempo, eu parei de ligar tanto porque as pessoas falavam, e uhum, na faculdade eu já não tive esse problema, né? De assim, tinha um negócio de querer fazer as coisas de última hora. Sabe assim, a pressão, ela me motivava, eu fazia um negócio com excelência, em menos hora, também foi uma coisa que eu tive que aprender com o tempo, organizar melhor o meu tempo e o meu espaço, uhum, mas eu via que eu não ligava mais tanto. Quando eu voltei para o Brasil, que eu tive que fazer uma equivalência, né, porque o meu curso lá, ele me dava a oportunidade de trabalhar como psicóloga, né, era psicologia, pedagogia e letras. E aí eu pensei, bom, eu vou fazer uma equivalência na pedagogia, porque ia diminuir bastante o tempo, e como eu queria atuar em escola na época, né? Hoje eu não atuo mais, mas eu queria, acho que vai me abrir mais oportunidades. Cara, eu não participava das aulas. Eu chegava para os professores, porque eu tinha uma preguiça. Pô, olho do céu, eu já tinha aprendido, eu tinha uma preguiça. E aí eu falava pro professor, professor, é o seguinte, você topa fazer um esquema comigo? Porque ó, eu participava um pouco das aulas, o professor me conhecia. Falava, ó, eu já fiz faculdade, eu tô fazendo equivalência. Você se importa se eu só entregar o trabalho ou fazer a prova e aparecer de vez em quando? Aí a maioria dos professores aceitava. Ou seja, eu não ia na aula. Teve um dia que ficou muito nítido, que eu falei assim, gente, eu não devo ser normal, porque eu não fui em nenhuma aula da professora e a professora falou que quem não fosse na revisão da prova ia uhum, reprovar direto, porque muita gente estava faltando. E era uma professora mais carrasca, sabe? Era uma japonesa meio senhorinha já, e ela era bem rígida. uhum, E aí eu fui, né? Óbvio. Cheguei, a sala lotada, nunca tinha visto aquela sala tão lotada. E ela fazendo as perguntas, e cara, só eu levantava a mão. Só eu participei. Eu falo assim, gente, como que isso pode ser possível? Essas pessoas participaram das aulas, a maioria, uhum, todos os dias, e eu nem vi em aula nenhuma. E eu sei, e aí chega naquele ponto que você provavelmente também já sentiu, que o professor para de te chamar, porque você é o único que sabe. uhum, Ela me ignorava, ela me ignorava. E ela já era mais essa mentalidade antiga, eu lá com a mão levantada, né, esperando. Aí teve uma hora que ela falou: tem mais alguém que sabe além da nossa colega? Tipo, sabe assim? Aí eu parei de me sentir mal com isso, mas se eu fosse menor e mais nova, adolescente principalmente. sim, Nossa, teria sido muito ruim, eu teria me sentido muito rejeitada ali, do tipo, tem alguma coisa errada comigo, né? E aí eu vejo que hoje, trabalhando com projetos, né, com os adolescentes e crianças superdotadas, a maioria dos adolescentes que está em sofrimento escolar é por conta de conectar essas situações com o próprio valor. Aí eles entram em crise existencial, real, assim, é um sofrimento real, né? E, enfim, eu percebo que se você não tem ali um sentido naquilo que você está fazendo, que nem você falou, você fez as horas complementares porque você gostava do que estava acontecendo, não era pelas horas complementares. A motivação intrínseca vem pelo sentido que você vê ali. E isso eu achei muito interessante. A última escola que eu atuei, eles viram esse potencial em mim.
E aí, na pós-pandemia, né, tipo, a gente voltando para o presencial, eles perceberam, eu atuava num colégio alemão, eles perceberam que as crianças, elas liam muito bem em alemão, elas entendiam o que elas liam, elas ouviam e entendiam, mas elas não estavam falando. Uhum. E aí eles me engajaram, falaram, olha, você é uma pessoa muito criativa, você tem muitas ideias, topa criar um projeto para incentivar a oralidade em alemão? Falei, beleza. Era terceiro e quarto ano, todas as salas. E aí eu topei. E aí eu criar o Deutsch Comunicativ, né, o alemão comunicativo, surgiu daí e foi um projeto que eu criei do zero, que virou um legado na escola. E eu achei até interessante que o coordenador, anos depois, ele pediu para eu apresentar esse projeto para todos os coordenadores e diretores das escolas alemãs da América Latina. E aí eu apresentei o projeto e isso me deu bagagem, né? Como eu sempre gostei de trabalhar com project-based learning, então aprendizado por projetos, Uhum. para colocar em prática as minhas ideias. Porque apesar de eu saber na teoria o que era project-based learning e ter feito na Alemanha, aqui no Brasil eu não tinha espaço para isso. E aí eles criaram esse espaço. Então hoje eu acredito que muito do que eu consigo fazer com as crianças e os adolescentes vem Uhum. desse laboratório que eu tive na escola, né? Uhum. A gente fez um projeto que se chamava assim, A Aula é Sua. Por quê? Era um lugar que eu podia contemplar o desejo das crianças, né? Uhum. Esse meu aluno superdotado, que me motivou a estudar e a entender o que era superdotação, virou para mim um dia. Ele era aquele aluno que só não tinha problema comigo. Com todos os outros professores, ele ia parar na coordenação, ficava fora de sala, a mãe tinha que estar lá o tempo inteiro. Mas na minha aula não acontecia isso. Por que será, né? E aí, eu acho que a gente se identificava. Ele virou pra mim e falou assim: Ô Pamela, por que que a gente não pode aprender uma coisa que a gente gosta? Aí eu falei: O que que você gostaria de aprender? Ele, sei lá, eu gosto de anime, eu gostaria de falar sobre esses assuntos. Falei: Vamos fazer um negócio? Vamos fazer um projeto que vocês dão aula e vocês escolhem o tema que vocês quiserem para dar aula para os colegas? Só que tem uma regra: tem que ser em alemão. Eu só falava em alemão, né? Eles não sabiam que eu falava português. Cara, foi um projeto tão legal. Eu fiquei um semestre, eu fiquei 2 meses preparando, né, mostrando para eles. Então, eu ensinei como é que estruturava uma aula. Eles fizeram as pesquisas para o projeto. E é legal porque se você tem uma criança superdotada na sua sala, a qualidade da sua aula, ela melhora para todos. Porque Uhum. você abre a aula, né? A metodologia ativa, ela te dá essa possibilidade. A autonomia é para todos, é um benefício para todas as crianças. Uhum. Imagina, eles tinham o quê? 10 anos. Ensinei eles como dar aula, a gente, como que estrutura uma aula, como é que precisa, né? E aí eu fiquei o resto do semestre vendo as aulas deles e os critérios, eles me ajudaram a fazer os critérios de avaliação, porque precisava de uma avaliação, só que não era escrita, era uma avaliação formativa. Então a gente fez um portfólio e um dos critérios que eu achei interessante que as crianças colocaram foi criatividade. E Uhum. é uma habilidade para o futuro, né? Sim. E acho que também um ponto aí, Pamela, nesse, nesse exemplo que você está dando, é de fornecer o suporte adequado, né? Que muitas vezes a gente tem ali uma semente, né, daquele potencial. Mas ele nunca teve a chance, né, de ser desenvolvido porque nunca teve o ambiente adequado, nunca teve o suporte adequado. é, e às vezes a gente passa, né, a vida inteira tentando lutar e fala, nossa, né, aí vai até criando muitas distorções, muitas crenças sobre si mesmo, né, de, ai, não consigo, não dou conta, isso não é pra mim, não sei o quê. Mas, na verdade, sempre a gente tem ali um histórico de não ter um suporte adequado, né, para desenvolver as habilidades e tal. Isso é algo até que eu tenho é, feito ultimamente, que assim, eu sempre, assim como você falou, né, falou de você um pouquinho, eu também sempre fui uma pessoa, assim, muito criativa, desde criancinha, sabe? Desde muito pequenininha, sabe? Eu acho que eu sempre tive a capacidade de ver o ambiente, ver o que ele precisa
e olhar para mim, tipo, o que que eu posso oferecer para esse ambiente, né, para resolver um problema. E isso começou, tipo assim, o primeiro exemplo que eu tenho é quando eu comprei, como eu tenho um irmão, né, mais velho, sou 3 anos mais nova, e aí os meus pais, quando eles iam comprar, tipo assim, coisas, eles compravam pro meu irmão e eu ficava, né, com a passagem, né? Meu irmão vai pegar um computador melhor e eu fico com o velho, entendeu? Aham. Para mim não fazia sentido isso, né? Eu ficar com, né, com as coisas ali que eram dele. E aí, quando meus pais compraram um computador pro meu irmão, porque ele ia precisar para a escola, fazer trabalhos e tal, eles compraram lá um notebook pro meu irmão. Eu queria um pra mim também, entendeu? Porque eu falei, nossa, né? Naquela época já tinha internet, era ainda internet por modem, não sei o que e tal. Mas aquilo pra mim, tipo assim, era muito legal, entendeu? Então eu queria, porque eu queria com 8 anos um notebook. E eu lembro que eu comecei a guardar dinheiro, comecei a fazer coisas, eu comecei a vender doce, um monte de coisa para conseguir lá o meu dinheiro. E eu consegui, na época, com 8 anos, eu comprei meu notebook, era notebook da HP, assim ainda. Eu lembro que eu, sei lá, eu guardei acho que R$ 2.400 para comprar aquele notebook na época. Isso, 2000 e pouquinho, né? Então, assim, para mim aquilo era uma coisa, tipo, normal. Mas quando Uhum. as pessoas ao redor era, tipo, muito diferente, entendeu? E isso sempre foi muito fácil para mim, né? Encontrar uma demanda, uma queixa e ver, ó, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo e tal. Só que às vezes, ao longo daí da minha jornada, né, outra assim, depois da faculdade, no mercado de trabalho, a gente vai encontrando outros desafios, né? Então, por exemplo, a gente vai hoje, né? Hoje eu atuando como psicóloga tenho inúmeros desafios, né? Então vai ampliando os desafios e aí a gente precisa o quê? Também ampliar a nossa rede de suporte. E às vezes o sofrimento, ou o colapso, ou o congelamento, ou a procrastinação, né, vem justamente disso, de eu não ter um suporte adequado e aí eu travo porque eu não consigo atravessar esse lugar, né? Eu não consigo Uhum. fazer essa passagem. Eu acho que é melhor nem tentar do que eu tentar e não conseguir, né? Então, hoje algo que eu tenho refletido muito até no meu processo pessoal é de ter uma rede de suporte, né? Que eu mereço ter essa rede de suporte, que é meu Uhum. direito, né? Isso, e que isso não diminui meu potencial, né? Mas isso faz com que eu consiga chegar mais longe. Porque eu acho que aí entra num até um outro elemento que muitas vezes o superdotado ele precisou, pelo contexto, pelo ambiente, pelas características da família, ser muito independente, ou pensar em como ele ia ser independente, como ele ia ser autônomo mais rápido possível. Às vezes, por algumas questões de família, ele teve que ser o responsável, né, pela família ou por ele mesmo muito precocemente. Então, acho que essa questão Uhum. da autonomia, ela é algo que perspassa muitas histórias, né? Muitas crianças superdotadas precisaram desenvolver a autonomia, a responsabilidade muito precocemente. Só que aí é bem o ponto que eu falei da segurança, né? Elas conseguiram dar conta intelectualmente de serem responsáveis pelos irmãos, de serem responsáveis por elas mesmas de todo o aspecto escolar, né? Então os pais não precisavam se preocupar em perguntar se fez tarefa, não, ela já fazia tarefa e deixava tudo certinho. Só que o que que faltou? Foi a privação emocional. Faltou a orientação, faltou eu estar ali do seu lado para caminhar junto com você, né? Faltou talvez aquela sensação de segurança de, tá, eu tô indo junto aqui nesse caminho, mas se eu cair, se eu quiser parar, tem alguém para fazer por mim, tem alguém para me suportar. E aí é justamente essa sensação que a gente precisa suprir hoje, né? Que o que eu vejo é Sim. que a gente tem competência, a gente tem capacidade de desenvolver nossas ideias, nossos projetos, nossas atividades, mas a gente cai no mesmo buraco, né? Dessa falta de sensação de segurança. E eu acho que justamente tá nesse lugar da privação emocional, né? Às vezes de uma privação de orientação,
de ter um outro para quem contar, para quem correr, né, quando eu Né? preciso. E essa falta de privação de segurança emocional é a que gera tanto o controle exacerbado, né? Você quer ter o controle de todas as coisas, e aí isso também te gera uma ruminação mental, porque se você não tá ali no controle do que você tá fazendo, tipo, alguma coisa sai do seu controle que não é do seu controle. Só que se você tá dentro desse limbo, você começa a ruminar os pensamentos para, tipo, como que eu posso consertar essa situação? Porque você tem que estar no controle. É inconsciente, né? E eu percebo essa maturidade precoce do superdotado e achei muito interessante que me identifiquei com o que você falou. Quando eu era pequeno também era da vender pulseirinha de miçanga para juntar dinheiro. E para mim isso era natural, né? Às vezes eu dava ideia para as minhas amigas, a gente ia viajar, alguma coisa assim, falava: "Ai, vamos lá limpar o lugar X". Tinha uma amiga minha que tinha uma fazenda e eu gostava muito de viajar com ela. E aí eu tive a ideia da gente limpar o vestiário lá, o banheiro do lugar, para o pai dela dar dinheiro pra gente, porque a gente tinha feito aquilo. E aí, né, eu não tinha muita noção de dinheiro, eu era bem pequena. Ele deu uma moeda de R$ 1 e era uma moeda assim brilhante. A gente, ai, estamos ricas, sabe assim, tipo, infantilidade da criança, mas eu também já tinha essa ideia. Tanto é que quando eu tinha 4 anos, pô, ele sabe o que que eu falava que eu queria ser quando eu crescer? Inventora. Eu queria ser inventora. Eu gostava muito do mundo de Bikman, essas coisas, então eu queria ser uma inventora. Eu queria inventar coisas para ajudar as pessoas. Uhum. O superdotado, ele tem muito, né, essa visão da solução. Inventora. O quê? Você se tornou uma inventora. E no fundo, todos somos inventores, né? Pessoas com muita criatividade inventam coisas. E uma coisa que eu tive um insight há um tempo atrás foi que a criatividade em si, ela é a sua capacidade de conectar coisas que nem sempre as pessoas veem. Então é uma não é criatividade, é combinotoriedade. Tipo, você combina as coisas. Porque você pega uma coisa que não tem nada a ver com outra e você consegue juntar e fazer uma coisa nova, Uhum. né? Então, essa capacidade da arborização, essa capacidade de você conseguir ver padrões e conseguir conectar assuntos que nem sempre têm muitas relações, que vai fazer o diferencial na sua vida com a criatividade. É o que você falou, você precisa ter uma segurança emocional. Então, acho que as pessoas que se identificam, né, que recebem a identificação de superdotação, se engajam nesse meio exatamente para isso, para poder proporcionar para outros superdotados que ainda não se identificaram, que ainda estão no limbo, Uhum. essa segurança emocional. E é interessante, né? Que eu tenho reunião com os pais dos meus tutorados todo mês, Uhum. né? Porque eu acho importante engajar a família. Não dá para você trabalhar só com um adolescente ou só com uma criança, porque é o meio que educa, não é só uma pessoa. E às vezes, dependendo da mentalidade do pai e da mãe, se preocupa, ai, não, mas e o currículo e o conteúdo. Aí eu falo, então, se ele não estiver bem emocionalmente, o conteúdo não vai entrar. Sim. Precisa fazer sentido, o emocional acompanha junto. É uma parte crucial na formação da identidade de uma pessoa, né? Sim. É, e eu acho que isso é algo que está bem intrínseco na história, né, do nosso país, né, dessa mudança, né, que o intelectual vem antes do emocional, né, mas até a literatura, né, a ciência atual demonstra que primeiro a gente sente, depois a gente pensa, depois a gente se comporta, né, então isso é algo importante. Até tô procurando aqui, Pamela, que isso que você falou agora, eu acho que me fez lembrar de uma coisa. Tem um teórico que eu não lembro agora se é a Amable ou se é aquele cara alemão que tem um nome bem grande, que eu nem sei pronunciar, sabe? Aquele teórico Sei, da não. criatividade. Tem um teórico da criatividade Ah, eu sei, aham, sei. que é quase um palavrão, assim, um nome bem grande. Ele diz, eu não lembro se é ele ou se é a teoria da Amable, agora não tô me lembrando ao certo. Mas enfim, né? Dentro dos teóricos da criatividade, eles concordam que não basta ter só a criatividade. O que que acontece? Existe uma disputa,
entre os campos, né? Então, os campos, que são as pessoas, que são os ambientes, que são os contextos, que vão legitimar se aquela criatividade é boa ou ruim, né? Se ela deve ser, se ela vai continuar ali ou se eles vão esmagar ela, né? Então, às Uhum. vezes, o que eu noto também é isso, né? Quando a gente tem uma rede de suporte adequada, né? A gente tem ali alguém para nos ajudar a lidar com outros desafios que vão surgir, se torna mais confortável a gente também ultrapassar essa barreira. Porque às vezes você tem Sim. uma ideia legal, mas, sei lá, né? Hoje no mundo das mídias, do marketing, do não sei o quê, a gente tem que aprender outras competências, não só aquela daquela ideia, né? E aí, esses desafios, né, sociais, culturais, né, da parte, assim, tecnológica, que vão também dizer quais ideias, né, vão ser legitimadas e quais vão ser jogadas fora, né? Uhum. Então, eu acho que ampliar nossa rede de suporte para também, né, não só a nossa sensação de segurança interna, né, as nossas características, mas também às vezes essas, né, de ter uma rede de suporte para ajudar a atravessar esses estressores, essas barreiras outras que surgem no meio do caminho, né? Porque eu até até lembrei assim que uma vez eu quando eu comecei o meu curso de. E essas pessoas, né, que vão ser os julgadores, são as pessoas geralmente que vão estar próximas, né, que são da mesma área. Então, Uhum. lembrei aqui agora, veio até uma vozinha assim na minha cabeça. Quando eu comecei o meu curso de autoterapia, lá em 2023, quando eu comecei a lançar o curso e tal, teve uma profissional de saúde, uma psicóloga, que ela fez um post e me chamou de baby da psicologia. Tipo assim, uma baby da psicologia, né, que acabou de se formar há não sei quanto tempo, tá lançando curso, não sei o quê, tipo assim, denegrindo a minha imagem, mas sem falar que era eu. Quando eu vi aquilo, meu Deus, eu fiquei uma semana, tipo, muito mal, tipo, meu Deus, será que é assim que todo mundo me vê? É, nossa, por que que ela tá me chamando de baby? Eu não tenho competência para estar aqui porque eu me formei há pouco tempo. E aí minha autocrítica foi embora, fui ruminando, fiquei colapsada ali naquela ruminação e naquela autocrítica, naquela autodepreciação por um tempão. Até que até uma outra amiga minha, psicóloga, me mandou assim, Poli, o seguinte, ela foi bem direta ao ponto. Ela falou assim, Poli, essa é uma pessoa confiável? É uma pessoa que você, né, que você admira, que você escutaria o conselho dela ou não, né? E aí essa reflexão, tipo assim, me fez parar pra pensar. Tipo, tá, beleza, é a opinião dela, né? Mas será que é alguém, né, que de fato eu levaria, né, a risca de parar pra pensar e refletir e mudar o meu comportamento? Aí depois disso, né, eu fui vendo que não, né, era só ali uma barreira e tal. Isso aconteceu várias e várias outras vezes. Então, eu acho que isso é importante, sabe? Às vezes a gente ter essa rede de apoio para nos chacoalhar, tipo, opa, peraí, olha aqui, né? Isso aí não define sua competência, isso aí não define É, o teu caminho inteiro, isso aí é só uma barreira, isso aí é visão do outro, é ela, entendeu? Inclusive na mensagem que essa pessoa colocou, ela escrevia assim embaixo: eu tenho não sei quantos anos de chão de fábrica, entendeu? Ela tava falando sobre ela, não sobre mim, entendeu? Então, exatamente. eu acho que. Só que às vezes a gente, como tá tão ativado, né? E aí a nossa sensibilidade emocional, a nossa intensidade emocional vai sentir muito, né? Vai sentir nas entranhas, a ponto de às vezes colapsar a gente e. Né, e rasgar, às vezes a gente em pedacinhos, né? De tipo, nossa, Uhum. destruiu o meu castelinho aqui, que a gente não consegue ver isso, né? E é importante ter essas pessoas ao nosso lado pra dar uma chacoalhada, tipo, opa, peraí, né? Será que isso é verdade? Será que não, né? Será que tem outra forma? É, trazer essa coerência, né? E até lembrei de um estudo que foi feito no Havaí, que durou 80 anos esse estudo, que eles queriam entender por que que algumas pessoas que vinham de meios inóspitos eram resilientes e conseguiam
se sobressair na vida, e pessoas que não vinham de meios inóspitos adquiriam doenças tipo depressão, tinham questões, né, na saúde mental. E aí eles acompanharam algumas famílias de diferentes meios para entender. E o que que eles distinguiram? Eles perceberam que as pessoas que conseguem atravessar esses momentos de desafios, por mais que sejam pesados os traumas, né, abuso e essas coisas, são as pessoas que têm pelo menos uma pessoa que oferece essa segurança emocional, seja dentro da família ou não. Né? Eles até perceberam que muitos professores acabavam tendo esse papel na vida de algumas crianças, né? E foi um estudo de 80 anos para ver a vida inteira Hum, dessas pessoas. E é muito interessante a gente perceber isso, por quê? Porque essa é a visão sistêmica, está tudo conectado, todos nós estamos conectados. Então, se a gente não tem a possibilidade de contar com o outro para trazer coerência para a gente quando a gente não está enxergando, aí a gente se sente realmente muito sozinho. É a esse momento que você entra em sofrimento, porque você acha que você não pode contar com ninguém. uhum, exatamente, Pamela. E agora você também me fez lembrar de né, de um teórico da psicologia que é muito famoso, né? Inclusive ele é famoso não só pela questão, né, da psicologia, da logoterapia, que é o Viktor Frankl. Ai, conheço, sei. Eu trabalhei com o tutorado Viktor Frankl, falando sobre campos de concentração e como pensei nessa parte do Viktor Frankl, né, da logoterapia, eu trouxe a ideia disso, de como você elabora o sentimento a partir de coisas muito negativas. E aí eu também pensei assim que às vezes, em alguns contextos, a gente vai estar privado de acessar a nossa rede de apoio, né? Então a gente pode pensar ali no Sim, Viktor Frankl, dentro de um campo de concentração, sabendo que a esposa tá lá fora, que a esposa tá grávida, né? Sabendo desse contexto incerto se ele vai, né, sair dali vivo ou não. O que que, né? Acho que aqui ele traz também um outro elemento. Às vezes a gente pode acessar essa rede de suporte externa, né? Alguém ali para uhum, a gente pode correr e contar esse apego seguro, mas em algumas situações a gente talvez não tenha acesso a essas pessoas. E aí o que que é o pulo do gato aqui da história do Viktor Frankl? Nós temos que ser essa pessoa. Nós temos que ter essa voz saudável dentro da nossa mente para ser essa pessoa, né? E isso é construído. Isso com certeza a gente sim. não nasce, né? Porque o nosso padrão inicial eu falei no exemplo passado, né? Entrar nesse looping de ruminação, de questionamento. E internalizar a voz externa, né? A gente acaba internalizando essa voz externa das pessoas, como as pessoas veem e percebem a gente. É autoestima, é construir autoestima a ponto de você mesmo entender que você não é mais aquela criança indefesa que naquele momento de vida não tinha ferramentas para lidar. Você agora é o adulto que pode acolher essa criança interior, né? Sim, e é até, né? Então ali naquele campo de concentração, ele demonstra que esses pensamentos, né, que cultivam, né, uma visão do futuro, uma esperança, auxiliavam que ele não, né, adoecesse ou que ele, né, não se entregasse à morte, né, dentro daquele contexto, ou, né, uma postura mais de resignação naquele ambiente. Isso possibilitou que ele saísse vivo, né? E eu acho que isso é muito bacana que essa semana eu tava vendo alguns vídeos, né, do momento, né, que a gente está passando da Copa do Mundo, aí também eu vi alguns vídeos sobre as Olimpíadas passadas, e aí eu vi alguns vídeos dos, dos atletas falando Uhum, para si mesmos algumas frases, tipo, você é capaz, você consegue, antes de começar. Daí tem lá a imagem da uhum. Raíssa, né, falando, você consegue, você já fez isso muitas vezes, a Rebeca falando isso, a Simone Biles falando, você dá conta, você vai lá, você vai fazer o que você sabe fazer, né? Você faz isso todo dia, você vai fazer isso. Então é isso, né? É cultivar essas vozes internas saudáveis e às vezes o quê? Confrontar, tem que falar pra gente mesmo, Sim. essa e fazer essa confrontação com outras vozes dentro da nossa mente. E, e acho que é isso, né? Acho que é um desafio que a gente precisa desenvolver todos os dias, né? Um processo a longo prazo
E para a gente finalizar, Pamela, queria entender assim, você falou, né, do teu projeto, você falou ali um pouquinho sobre essa parte, né, do empreendedorismo, né, dos teus projetos em relação à parte socioemocional. Como que é hoje, né, os teus projetos, para quem está assistindo a gente aqui, como que as pessoas, né, podem te encontrar hoje? Hoje você atende remotamente, né, qual faixa etária? Que acho que essa demanda, né, que você atende, que você atua, é uma demanda que a gente tem um grande buraco, né, de falta de profissionais, de desafios, né? Eu já trabalhei como psicóloga infanto-juvenil. E para mim era muito desafiador, né, conversar com escolas, porque era muito difícil, né? Primeiro que a escola nega a É. morte, a superdotação, as outras características, depois a escola fala que vai fazer e não faz, né? E quando é importante, né, que as pessoas procurem um apoio externo, em que casos? Eu acho que um apoio externo sempre é positivo, né? Ainda mais pensando nas necessidades de um superdotado, porque a escola não vai conseguir suprir. Ela pode tentar o máximo, mas ela tem uma demanda gigante, são poucos professores para muitas crianças e adolescentes. Então, assim, é utópico a gente achar que vai ser suprido. Então, eu acho que o apoio externo ele vem como aliado, como enriquecimento curricular, ele vem ali como esse suporte emocional mesmo da criança aprender o que que motiva ela e ela conseguir transpor isso para a escola no momento que não está tão motivante assim. O que eu tenho trabalhado com a faixa etária de 7 a 18 anos, então assim, é um espectro bem grande, né? Os menores acabam trabalhando menos porque eles não têm tanta destreza, né, no computador e tudo mais, mas tenho crianças menores também. Eu trabalho com projetos, né? Então, faço tanto enriquecimento curricular como o homeschool, ou apenas, por exemplo, eu tenho um tutorado que ele precisa aflorar mais o pensamento disruptivo, porque já tá tão encaixotado que gera muita ansiedade ali. Então, a gente está trabalhando isso, depende da necessidade de cada um. Por isso que eu falo que são tutorias personalizadas, porque é para a necessidade daquela pessoa. Também converso com escolas, tive uma reunião recente com uma escola que se abriu para isso. Estou com um projeto de formação para professores, para trazer o que é superdotação, e como trabalhar com a superdotação, como trabalhar com projetos dentro da escola, interdisciplinares, porque eu também vejo que é uma coisa que fica muito na teoria e não passa para a prática. Tem uma escola em Teresina, inclusive, que está interessada acho que em breve vou para lá dar, uma em Minas Gerais também. Então tem isso. Eu tô com um Instagram novo, né, que é pamelavaders.ahsd, mas também podem me encontrar no Theta Vibes, que é o theta.vibes, né, que ali eu faço a minha parte de trabalho com adultos, né, com as terapias integrativas, com a parte de mapeamento de crenças limitantes. E tem uma novidade que eu não te contei. Eu tô com duas sócias que me chamaram para um projeto para a gente abrir uma escola. Então, aqui no interior de São Paulo, a gente já está movimentando esse projeto, pensando numa escola com essa visão mais sistêmica, com essa questão de trabalhar com projetos, uma pedagogia diferenciada, voltada para autonomia, né, com grupos multietários. Então, é uma coisa bem disruptiva, mas que a gente está vendo que vai ter bastante adesão. Muitas pessoas estão sedentas por uma mudança na educação. E aí me engajei nisso, então vou ficar responsável pela parte pedagógica, né, toda a estruturação do PPP da escola. E estamos abertos também para investidores. Quem estiver assistindo, se te interessar esse projeto, se você quiser saber mais, é só me mandar mensagem lá no Instagram. E a gente é isso, aprender a receber o suporte de quem tem a mesma causa que a gente, né? Sim. E também tem um livro, né? Lembrei aqui agora. E aí a coleção Sentir é Poder, o meu livro se chama As Cores da Lara, que é baseado numa história real, né, num case real de uma aluna minha, que é o primeiro. O segundo já está disponível na versão digital na Amazon, que é As Ondas de Gabriel, que também traz essa concepção de que as emoções elas vêm como ondas. Então, se a gente estagna, ela fica presa, é a energia em movimento, né? E se a gente deixa fluir, isso transpassa a gente e a gente não fica ressentindo isso em outras situações da nossa vida. Só que eu pretendo ainda esse ano lançar ele no formato físico.
né? Porque eu acho que para criança o ideal é o formato físico mesmo. E em breve teremos mais, né? A coleção se chama Sentir é Poder. Tá lá na Amazon, você pode procurar pelo meu nome ou procurar pelo nome do livro também. E, gente, sou aberta, quer conversar, quer trocar figurinha, se interessou pelo meu trabalho, pode mandar mensagem, a gente conversa. E é isso, agradeço muito por estar aqui, Polly, foi muito bom te rever. E foi muito gostoso, foi muito prazeroso, né? A gente discutir sobre todas essas questões, né? Com certeza a gente ficaria aqui horas e horas e horas até. É uma nova teoria surgindo, a gente vai lembrar de um novo teórico que vai falar de uma outra coisa, que vai puxar para outro pedaço. Uhum, a gente sai daqui também toda saltitante, né, de ideias, né, desse encontro. E eu fico muito, muito feliz, tá, em receber você aqui. Fiquei muito feliz quando você aceitou e tô agora muito mais feliz ainda, né, de ter conversado contigo, né, da gente ter expressado aqui também todas essas ideias, né, para quem tá aí nos escutando. Muito, muito obrigada mesmo, Pamela. Depois, gente, eu vou colocar os links da Pamela aqui na descrição desse vídeo, tá? Para vocês encontrarem ali o link do livro, né? Do acesso ali ao Instagram. Deixo tudo aqui na descrição do vídeo para vocês, para ser mais fácil. E é isso. Espero que esse, né, podcast tenha plantado aí sementinhas, né? Que essas sementinhas auxiliem vocês no processo pessoal, né, individual de autoconhecimento de vocês. E nós estamos aqui, né, para o que vocês precisarem. Obrigada mesmo, Pamela. Foi muito legal, né? Ah, quem sabe não tem um episódio 2 aí, a gente vai conversar por outra coisa. Quem sabe? Nossa, minha cabeça assim, ó, me tá borbulhando aqui de tanta coisa. Mas obrigada, muito obrigada mesmo pelo teu tempo, tá? E agradeço a todo mundo que esteve aqui até o final, né? E nos vemos então numa próxima. Vamos pensar, vamos estruturar e a gente com certeza consegue desenvolver essa ideia, tá bom? Beijo, gente. Bom Obrigada, gente. Tchau. nights aí pra vocês e nos vemos no próximo. Tchau, tchau, Pamela. Obrigadão. Tchau. Tchau, tchau.